Olá, pessoal, boa noite aí. Estamos na nossa aula 20 do curso de distância. Espero que todo mundo bem. Essa aula vai continuar com algumas atividades em academias. Acontece em academias, falando sobre musculação, hidroginástica, crossfit. Hoje eu vou falar sobre exercícios aeróbicos, que são famosos exercícios aeróbicos que as pessoas preferem a profissão aeróbica, que quer melhorar seu condicionamento físico, quer melhorar seu condicionamento cardiovascular. As pessoas falam que os exercícios aeróbicos são ótimos para perder peso, perder calorias. Enfim, vamos falar um pouquinho sobre os exercícios aeróbicos. Tá? Então, exercícios aeróbicos são atividades que utilizam o oxigênio como fonte de energia. Né? A gente sabe que como fonte de energia corporal é o açúcar, o carboidrato. Mas exercício aeróbico, quando você faz atividade aeróbica, quando você força seu organismo para o exercício aeróbico, você começa a puxar muito mais oxigênio. Então, quanto mais você consome, quanto mais você puxa oxigênio, quanto mais você consome oxigênio e a sua respiração fica ofegante, você está usando o oxigênio para a obtenção de energia. Tá? Então, isso aí eleva a oxigenação do sangue, eleva a oxigenação dos músculos. Tá? Então, os exercícios aeróbicos são ótimos para exercícios para condicionamento cardiovascular, são ótimos para quem tem o condicionamento físico. Tá? Para emagrecer, os exercícios aeróbicos também são legais, até um determinado tipo de treinamento, né? Para emagrecer por exercício aeróbico, você não precisa forçar muito o seu corpo, você precisa, as coisas são ótimas para gastar energia, são muito ativos. Mas a partir do momento que você consome muito mais oxigênio, o seu corpo está muito mais preocupado no consumo de oxigênio do que na perda de calorias, na perda de gordura, queima de gordura que está acontecendo no seu corpo. Então é um pouquinho mais complexo para entender isso. Importante saber que os exercícios aeróbicos também são bons para a perda de calorias, redução para a perda de calorias. Porém, a pessoa que vai procurar um exercício aeróbico começa a fazer exercício aeróbico como louco, uma loucura. Sei lá, entra na esteira e começa a correr, pensando que vai ali está perdendo várias calorias. Sim, está perdendo calorias. Mas a partir do momento que a pessoa corre, aumenta a velocidade da corrida, e a partir do momento que ela começa a ofegar muito, começa a fazer uma respiração forçada, puxar a respiração com maior oxigênio, ela ali está puxando o corpo, ali está entendendo que está querendo puxar maior oxigênio para que possa prolongar o exercício, né, para fazer usando o oxigênio para a energia, para o corpo prolongar o exercício, do que o corpo usar a calorias, a energia que tem da gordura corporal da pessoa. Então ela vai continuar perdendo caloria e gordura, mas muito menos do que ela está querendo perder. Então, o treinamento aeróbico para as pessoas que querem perder peso, que querem emagrecer, perder percentual de gordura, né, perder massa de gordura, tem que ter um controle, né? Tem que ser um exercício aeróbico controlado. Não basta você sair para a rua, sair correndo, não basta chegar na academia, sair correndo na esteira, que o resultado não vai ser favorável. Tá? Então tem que ter um treinamento específico, tem que ter um treinamento certo para que a pessoa, né, com o objetivo de emagrecer, perder calorias, possa fazer um treinamento aeróbico com mais eficiência. Além disso, né, como a gente falou aí, são ótimos exercícios de atividades com queima de energia corporal, onde procura manter o corpo em intensa movimentação, acelerando a utilização de oxigênio e as calorias do seu corpo. Estamos falando de calorias corporal. Não estamos falando de tecido, massa de gordura. Estamos falando de calorias. Calorias, quando se alimenta, coloca um alimento, aí sim está queimando calorias na forma que ele faz a movimentação do corpo. Tá? Para a perda de gordura, para a perda de peso e perda de gordura, é um outro tipo de treinamento que a pessoa tem que fazer. Os exercícios aeróbicos são bons, mas o outro tipo de treinamento para que ela possa perder a massa de gordura, para que ela possa queimar aquela massa de gordura. Tá? Existe diferença de treinamentos aí, ok?
Então, os exercícios aeróbicos são a caminhada, a aula de ginástica, como step, as aulas de ginástica que tem agora jump, tá? Ou aula para a ginástica em si, na sala de ginástica, natação, dança, bicicleta, patins, os jogos em si, futebol, handebol, vôlei, basquete, e as brincadeiras ativas, brincadeiras de pique, por exemplo, as brincadeiras que levam a corrida, né? As brincadeiras mais ativas, que são ótimos exercícios aeróbicos. Então, as atividades aeróbicas, são de alta e baixa intensidade, dependendo do grau do condicionamento físico do aluno. Então, tem atividades aeróbicas de baixa intensidade, tem atividade aeróbica de alta intensidade. Então, como exemplo, algumas, por exemplo, quando a pessoa faz a bicicleta de academia, o spinning, é uma atividade de alta intensidade. Então, a pessoa tem que ter um bom condicionamento físico para que ela possa fazer essa atividade, seguro. A caminhada, por exemplo, é uma atividade de baixa intensidade. Então, a caminhada é uma atividade segura para aquelas pessoas que têm um condicionamento físico menor, tá? Então, tem que procurar saber qual é a atividade física, qual é o exercício aeróbico que encaixa melhor, o seu perfil, o perfil da pessoa. Então, por isso, é importante a avaliação médica, para saber as reais condições de saúde antes de praticar o exercício aeróbico. Não adianta a pessoa ter um condicionamento físico baixo, fazer uma atividade aeróbica de alta intensidade que ela não pode aguentar. Então, a pessoa que não tem condicionamento físico bom, a pessoa, por exemplo, é hipertensa, fazer uma atividade aeróbica de alta intensidade, ela pode levar danos sérios à saúde. Não estou falando aqui que a pessoa hipertensa é proibida de fazer atividade, exercício aeróbico. Não, a pessoa, até bom a pessoa hipertensa fazer uma atividade aeróbica. Porém, tem que ser controlado. Tá? Controlado pelo médico, controlado pelo professor de educação física, para que ela possa fazer atividade com maior segurança. Então, vamos ver o gráfico aqui, o grau de intensidade dos exercícios aeróbicos. Então, o grau de intensidade menor são as caminhadas. A pessoa fazer uma caminhada, a pessoa caminhar na rua, a pessoa caminhar na praça, passear com a família, é uma atividade de exercício aeróbico de menor intensidade. Tá? Agora, de maior intensidade, como exemplo foi o spinning, que é aquela da bicicleta dentro da sala de aula na academia, é uma atividade de alta intensidade. Então, a pessoa tem que ver se ela está com condicionamento físico bom para que ela possa fazer essa atividade de spin de alta intensidade. E a natação é um grau de intensidade médio, Então pode ser um grau de intensidade baixo, pode ser maior, mas é um grau de intensidade médio, Porque as pessoas têm um condicionamento físico médio, então ela pode fazer um grau de intensidade melhor. Então, se a pessoa com condicionamento físico baixo, começar a fazer com o exercício aeróbico de grau de intensidade menor, aos poucos ela vai aumentando a sua intensidade de exercício. Tá? Então, como eu falei antes para vocês, se a pessoa tem um condicionamento físico baixo, não adianta ela começar a fazer uma atividade aeróbica de intensidade alta, que ela pode não suportar, ela pode fazer mal à saúde para ela. Então, ela tem que começar uma atividade de baixa intensidade para que ela possa seguir no treinamento, ganhar condicionamento físico, para que ela possa atingir um grau de intensidade maior. Então, como eu tenho um exemplo aqui da caminhada, então, a pessoa quer fazer uma atividade de corrida, por exemplo. Então, não adianta a pessoa chegar na atividade de corrida, sem condicionamento físico para a corrida, chegar aqui e começar no grau de intensidade maior. Já pode causar um dano à saúde. Então, ela tem que começar no grau de intensidade menor, a caminhada. Aos poucos, ela vai aumentando o seu grau de intensidade e, aos pouquinhos, ela vai chegar no ponto certo para que ela possa começar a correr com maior segurança. Legal? Então, por isso, é importante a avaliação médica, é importante a avaliação para saber quais são as suas reais condições de saúde,
antes de praticar qualquer atividade aeróbica, antes de você praticar, você saber qual é a intensidade dos exercícios aeróbicos. Tá? Então, os benefícios dos exercícios aeróbicos são: diminui a gordura corporal, mas isso, como eu falei para você, depende do treinamento que vocês foram executar. Você tem que conversar com o seu professor de educação física para saber sobre isso. Abaixa os níveis de ansiedade, o estresse, ou seja, a atividade aeróbica de ginástica, por exemplo, de spinning, é uma atividade alegre, é uma atividade de alto astral, né? Que as pessoas ali estão juntas, participando do conjunto, né? Tem música, tem jogos de luz e tal, e às vezes com aquela união toda ali, o estresse vai reduzindo, a ansiedade da pessoa vai reduzindo, ela conhece novas pessoas, né? A musicalidade, o ambiente agradável para ela, tá? Ajuda na qualidade do sono, ou seja, quanto maior gasto de energia corporal, né? A pessoa gastando energia corporal dá aquele cansaço saudável, ou seja, melhora a qualidade do sono, melhora o sistema cardiovascular e respiratório, né? Ou seja, a circulação sanguínea fica mais eficiente, a respiração, quando você faz atividade aeróbica, né? Essa troca de gasosa, né? A entrada de oxigênio, a saída do gás carbônico, né? Esse exercício de entrada e saída, né? De gases, a entrada de oxigênio e saída do gás carbônico fica mais eficiente, regula os níveis de colesterol, ou seja, melhora o colesterol bom, aumenta o colesterol bom e reduz o colesterol ruim, ganho de massa magra, né, principalmente nos membros inferiores, já que maior a atividade aeróbica, os exercícios são maiores na parte das pernas, né, dos músculos e das articulações das pernas, reduz a osteoporose, que é a perda de tecido ósseo, perda da massa óssea, tá? E minimiza a pressão sanguínea. Né? As pessoas, como melhora o sistema cardiovascular, a pressão sanguínea fica mais equilibrada. Né? Então, por isso que as pessoas que são hipertensas, controladas, né, é bom fazer exercícios aeróbicos, mas exercícios aeróbicos controlados. Né? Exercício aeróbico controlado pelo professor, pelo médico, para saber, né, qual o grau de intensidade que eles têm que fazer, com maior segurança para a saúde dela. Né? Além da avaliação médica, a pessoa precisa de uma orientação profissional da educação física, né, para melhor prescrever, orientar e avaliar os exercícios. Então, ele vai pegar as informações do médico, né, vai prescrever os melhores exercícios para ele, vai orientar a pessoa a fazer uma atividade aeróbica, e ali ela vai avaliar a pessoa como ela está fazendo a atividade aeróbica. Então, o professor ali, quando está, por exemplo, naquela sala de esteira, por exemplo, que as pessoas chamam de sala de cardio, quando o professor está na sala de esteira ali, observando os alunos, ele está ali só parado de bobeira, não. Ele está ali observando os alunos, sabendo os alunos se estão muito cansados, se estão muito ofegantes, se está suando muito, se ele está bebendo muita água, ou se o aluno tropeça na esteira ou não. Então, o professor na sala da esteira ali, ele não fica de bobeira ali, olhando para o teto, não, olhando para a cara de vocês, não. Ele está observando os alunos, o comportamento do aluno na sala da esteira, né? Então, a orientação que o professor observa os alunos é de acordo com a escala ou gráficos de esforço do aluno. Não sei se vocês já foram a uma academia, uma sala de esteira, tem sempre um gráfico à frente da sala de esteira ou na parte da esteira na bicicleta. Tá? Esse gráfico orienta o professor ali para saber qual é o grau, né, de percepção de esforço do aluno. Então, a gente observa aqui, né, que o aluno está muito fácil, então o aluno está fazendo uma atividade com maior facilidade, está fácil, está relativamente fácil, como o aluno começou cansado, né, cansativo, muito cansado, exaustivo. Então, o professor percebe ali no aluno a fisionomia do aluno, né, se ele está cansado, se ele está ligeiramente cansado, se ele está muito exaustivo,
E aqui do lado é o percentual da frequência cardíaca máxima dos alunos, tá? Então, o professor calcula, de acordo com a idade do aluno, qual é a frequência cardíaca máxima dele. Frequência cardíaca máxima significa o máximo de batimentos cardíacos ali, né, que a pessoa pode atingir com maior segurança. Se ultrapassar esse máximo, já tem um perigo, né, de acontecer alguma coisa, algum mal acontecer alguma coisa. Então, a pessoa está lá. Então, o professor calculou ao aluno e a frequência cardíaca máxima daquela pessoa são 150 batimentos por minuto. Então, o professor vai lá, vai verificar a pessoa se ela está até 150 batimentos por minuto. Então, aqui, né, são percentuais de frequência cardíaca máxima. Se a pessoa tem 150 batimentos por minuto, está entre 20% a 40% sobre 150 batimentos por minuto, está muito fácil. Ela pode aumentar a velocidade, ela pode aumentar a angulação da esteira, muito fácil. Mas se a pessoa está aqui entre 85%, 95% ou 95% a 100% batimentos por minuto, da frequência cardíaca máxima, ou seja, se a pessoa, o limite da pessoa é 150 batimentos por minuto e ela está na esteira com 150 batimentos por minuto, aí já é um sinal de alerta para essa pessoa. Está muito exaustivo. É um sinal de alerta para essa pessoa que ela possa voltar a ter um batimento cardíaco relativamente fácil, para que ela possa permanecer com maior segurança. Tá? Então, isso aí são escalas que dão maior segurança ao professor e ao aluno a ficarem na sala de esteira, por exemplo, ou na aula de spinning, ou numa aula de step, que o professor regularmente está vendo a frequência cardíaca dos alunos. Tá? E como ele vê a frequência cardíaca dos alunos? Tem duas opções. Né? Tem a opção de você aferir pelo punho do aluno, o professor vai calcular pelo punho do aluno, contando os batimentos do punho do aluno, né, em relação a 1 minuto, né, já que a frequência cardíaca é batimentos por minuto, ele vai calcular quantos batimentos por minuto no pulso do aluno, tá? Existe técnica para isso, para que o professor possa fazer isso com maior rapidez, e tá, o mais fácil e o mais exato para o aluno e para o professor é o uso do frequencímetro. Então, o aluno está lá, ele pode até programar o frequencímetro, dizendo que o frequencímetro pede para ele sua idade, seu peso, sua altura, gênero, e o aluno vai colocando todos esses dados no frequencímetro, o frequencímetro já calcula qual é a frequência cardíaca máxima, qual é a frequência cardíaca de treinamento, qual é a frequência cardíaca que ele pode atingir com maior segurança. Enfim, ele vai calcular tudo e vai mostrar para o aluno e para o professor. É um aparelho seguro, é um aparelho que dá maior segurança para o aluno e dá maior segurança para o professor ali naquele treinamento aeróbico. Então, pessoal, tem uma atividade na sala virtual, que é a atividade 20 na sala virtual. Qualquer dúvida, vocês podem falar comigo. Eu estarei aqui ainda para esclarecer dúvidas para vocês sobre esse material ou outros materiais das outras atividades. Tá ok? Pessoal, boa noite aí, estou aqui à disposição de vocês, tá?